noite, acadêmicos. Hoje nós vamos falar daquele conteúdo que está na apostila de vocês, que são as contas, o plano de contas. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um comentário falando desse conteúdo, até porque poucos alunos me ouviram falar desse conteúdo. Porém, hoje eu vou fazer uma videoaula fazendo um comentário de revisão, correto? Então vamos lá. Vamos falar de contas. Vocês já sabem que as contas podem ser patrimoniais e de resultado. Agora, professor Laércio, como se divide essas contas? As contas patrimoniais dividem-se em ativo e passivo, correto? Como vocês já estão sabendo. E as contas de resultado, que são as contas que eu acrescentei esse trimestre, elas estão divididas em despesas e receita, correto? Eu vou tirar essa máscara, porque aqui não tem muito, nós estamos já no distanciamento social. Samuel fez um assessoramento aqui, mas ele está longe e daqui a pouco também ele vai me largar aqui, vai lá para a sala dele, então está tranquilo aqui. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa. Ficou mais fácil agora, né? Menos cansativo, falar com a máscara cansa um pouquinho. Gente, então o ativo, como vocês já conhecem, ele divide-se em bens e direitos. Mas professor, mas não está bens e direitos aqui. Tudo bem, mas nós já sabemos que o ativo, ele é composto por todos os bens que a empresa tem, todos os direitos. E o passivo, as obrigações e o patrimônio líquido, correto? Olha aqui, ó. Eu escrevi, o ativo é composto por bens e direitos e o passivo é composto pelas obrigações e o PL. Esse PL significa patrimônio líquido, aqui registra o capital da empresa, tá certo? Então, o importante para nós é entendermos ativo, passivo, despesa e receita. Esse é o conteúdo do trimestre. Então, na nossa avaliação, eu quero que vocês entendam bem os grupos, eu vou falar mais um pouco deles, tá certo? E é aquele conteúdo que eu pedi para vocês da apostila, fazer aquelas atividades. Até quem quiser mandar para mim aquelas atividades, eu disse que vale um ponto, tá certo? Quem não mandar não tem problema. Eu também não vou descontar esse ponto, mas quem me enviar essa atividade, correto? Até hoje, vai valer um ponto para vocês, tá certo? Mas vamos continuar falando do nosso assunto. As contas patrimoniais dividem-se em ativo e passivo, e as contas de resultado dividem-se em despesas e receitas. Agora, o ativo, apareceu aí um novo conteúdo, é o que nós vamos falar muito nesse outro trimestre, tá certo? Nós vamos já entrar em lançamento, em razonete, balancete, mas primeiramente nós vamos ter que entender uma coisa, o que é débito, o que é crédito. Todas as contas do ativo, todas as contas que estão situadas no ativo, todos os bens e direitos são considerados débito. No passivo, todo o passivo, as obrigações e o patrimônio líquido, todas as contas compostas aqui no passivo, correto? Elas são crédito. Então, naquela atividade de vocês, está cobrando para colocar débito e crédito. Vocês têm atividade para completar, onde solicita esse conhecimento. Porém, estou falando aqui agora, né? Vamos explanar esse conteúdo. Todo ativo é débito, todo passivo é crédito. Enquanto que nas contas de resultado, as despesas são débito e as receitas são crédito. Mas professor, esse débito e crédito tem alguma coisa a ver com o nosso cotidiano, no dia a dia? Não, nem sempre. Na contabilidade, às vezes débito e crédito é ao contrário. Por exemplo, aqui nas contas de resultado, as contas de resultado, débito e crédito conferem com o nosso cotidiano, porque despesa, tudo que é despesa é débito, dívida, débito, certo? Tudo que é receita, crédito, lógico, entrou dinheiro, porque as contas de receita, como vocês já sabem, elas dividem-se em receita operacionais e receita não operacionais. Mas toda
toda a entrada de dinheiro da empresa, vendas, aluguéis, prestação de serviços, tudo é receita. Então, nós não temos muitas receitas. Receita, no Brasil hoje, qualquer empresa, são poucos exemplos. Ou a empresa vende, ou ela presta serviço, ou ela ganha dinheiro com juros ativos ou com aluguéis ativos, tá certo? Então, você viu que eu falei de 4 receitas. Então, poucos exemplos são receita. Agora, despesa não. Despesas tem mais de 1000 despesas. Nós sabemos que tem água, luz, telefone, consertos, combustíveis. E aí é uma lista enorme, de acordo com o plano de contas que vocês têm em mãos. Tem um exemplo que eu passei nessa apostila, que eu enviei para vocês contextualizada, tá certo? E também tem um plano de contas que eu já enviei em outra aula e também vocês ficaram de estar pesquisando o plano de contas, tá certo? Então, baseado nesses exemplos, quando você tem uma conta, se você quer saber se ela é ativo, passivo, despesa ou receita, o que você vai fazer? Vai olhar no plano de contas. Vai pegar lá o plano de contas, tem as contas patrimoniais, as contas de resultado, tem na nossa apostila, tá certo? Aonde você vai, por exemplo, vou dar um exemplo, caixa. Caixa é ativo. Água e luz, despesa com água e luz, é despesa, está aqui. Vendas ou prestação de serviço, é receita, tá certo? Então, na dúvida, você vai verificar o plano de contas, tá certo, meus caros estudantes? Então, não é coisa muito difícil não, só que o plano de contas é importantíssimo vocês estar estudando ele e entendendo, tá certo? Então vamos continuar falando desse plano de contas. Então nós já vimos agora nesse momento que ativo é débito, passivo é crédito. Tudo que é despesa é débito, tudo que é receita é crédito, correto? Sabemos também que no ativo, todo ativo é composto por bens e direitos, tanto que essa palavra vai sair, você vai começar a estudar os grupos agora. Aqui eu vou comentar já desse assunto, tá certo? E nas despesas e receita também vou falar despesas operacionais e despesas não operacionais, e as receitas são receitas operacionais e receitas não operacionais. Então, vamos ver então sobre os grupos do ativo e do passivo, correto? Aí, o ativo. Quais são os grupos hoje que pertencem ao ativo? Ativo circulante, ativo não circulante. E o passivo? Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então é um assunto que eu já andei passando para vocês e então estou aqui hoje falando um pouco mais do plano de contas, porque é o nosso tema principal desse bimestre, correto? É desse plano de contas que eu vou estar cobrando entendimento de vocês. E durante os 4, 5 anos de faculdade aí que vocês vão estar encarando, correto? Vão estar estudando, o plano de contas vai ser importantíssimo para vocês. Pode acreditar, tudo que será mencionado vai fazer parte do plano de contas, principalmente quando se trata da empresa, quando se trata de conta, caixa, mercadorias, qualquer coisa assim. Então veja bem, voltando, o ativo circulante é as contas que a empresa trabalha no dia a dia, são bens, todos os bens, ou ele está no ativo circulante ou ele está no ativo não circulante. Vejamos bem, caixa, que é dinheiro, estoque de mercadoria. Então no ativo circulante, aqui estão situadas as contas que estão em constante circulação na empresa. São aquilo com que a empresa trabalha, vende, ela compra, ou tem giro dentro da empresa. Assim é composto o ativo circulante, correto? E o ativo não circulante, o ativo, por que, professor, 2 ativos? Sim, o ativo não circulante, aqui estão situados bens que não é
são de uso da empresa, não é para vender. Por exemplo, mercadorias a empresa tem para vender, para ganhar dinheiro, enquanto que o ativo não circulante, aqui estão situados os bens que a empresa possui, correto? Que permanecem na empresa. Por exemplo, veículo. O veículo é de uso da empresa, não é para vender. Por exemplo, salão comercial, terreno, correto? E também alguns investimentos a longo prazo. Quando a empresa faz algumas aplicações financeiras, também, se ela for a longo prazo, investimentos a longo prazo, não estaria aqui no circulante, estaria aqui no ativo não circulante, correto? Investimentos a curto prazo, estaria aqui no ativo circulante. O prazo, após um ano, está aqui no não circulante. Até o ano do exercício seguinte, está aqui no ativo circulante, correto? Então, a curto prazo, aplicações financeiras, investimentos, a curto prazo, ela ficaria aqui no ativo circulante. A longo prazo, ela estaria aqui no ativo não circulante. Mas não se preocupe com isso. E no momento, não é a nossa cobrança tanto. Mas, porém, já fica bem claro que você pode olhar aqui no plano de contas e ver duplicata a receber aqui e duplicatas a receber aqui também no ativo não circulante. Professor, qual que é qual? Lógico, aquele valor que você tem a receber também a curto prazo, ele está situado no ativo circulante. Enquanto que a duplicata a receber, que você tem uma conta para receber e ela é um recebimento que vai ser a longo prazo, ela vai estar situada no ativo não circulante, correto? Então não é tão difícil ver a diferença, mas na maioria das contas você vai perceber: veículos, salão comercial, imóveis, vai estar no não circulante, porque a empresa ela trabalha com compra e venda de mercadorias. O veículo, o imóvel, ele é permanente, então ele está no ativo não circulante, é um bem de uso da empresa. Então essas são as diferenças. Mas, porém, no momento, o importante é você estar lendo o plano de contas. Eu comento para você estar melhorando a sua leitura, o seu entendimento, correto? Vamos ver o passivo. Passivo circulante e passivo não circulante, mesma coisa. Todas as obrigações, porque aqui no passivo estão situadas as obrigações, como nós vimos aqui atrás. Veja só, duplicata a pagar. Você pode estar olhando o plano de contas e ver duplicatas a pagar tanto no passivo circulante como no passivo não circulante. Duplicata a pagar, se você tem uma dívida para pagar a curto prazo, ela está aqui no circulante. Se for uma duplicata para pagar em 4, 5 anos, tem prazo longo, ela vai estar situada no passivo não circulante. Porém, no momento, eu não coloquei 2 exemplos, mas eu coloquei aqui empréstimos. Porque às vezes a empresa faz empréstimos, ela cria uma conta para pagar, mas essa conta ela vai pagar a longo prazo. Então as obrigações a longo prazo estão situadas no passivo não circulante, correto? Vamos falar do PL. PL, a conta capital, todos os bens que pertencem, o valor, o capital que o proprietário da empresa investiu na empresa, correto? Aquele valor, a conta capital, ela pertence ao patrimônio líquido, que é o PL. Ok? Então, esse é o plano de contas, são as contas patrimoniais. E as contas de resultado? Nós já vimos que o plano de contas está dividido em contas patrimoniais e contas de resultado, correto? Então, é duas partes, não é só contas patrimoniais. Também temos as contas de resultado. As contas de resultado dividem-se em despesas operacionais e despesas não operacionais. Aqui, ó, poucos exemplos. Às vezes nem a empresa dificilmente está utilizando as despesas não operacionais. Despesas operacionais: telefone, água e luz, impostos, tá certo? E consertos. Como eu disse, vocês têm um plano de contas aí e
vocês podem estar visualizando quais são as contas de despesa, tá certo? E despesas, professor, que tipo de despesa é não operacional? Despesa não operacional, por exemplo, uma multa, é uma coisa que a empresa não espera, não faz parte do giro da empresa. A multa, o funcionário pegou e levou uma multa, ela faz parte ali das compras e venda, das transações comerciais? Não, é uma coisa, eu diria, um contratempo, correto? A multa é uma despesa não operacional. E as receitas? As receitas operacionais são as receitas normais, venda, certo? Aluguéis, se a empresa ganha dinheiro com aluguéis, com prestação de serviço. Poucos, como eu disse, poucos exemplos são receita. É fácil gastar dinheiro, mas ganhar é difícil, e até porque nós temos poucos exemplos também, poucas maneiras de ganhar dinheiro hoje na nossa vida, não é verdade? Eu queria que fosse mais fácil. O bom é que todo mundo ganhasse dinheiro com mais facilidade. Aí sim, professor Lars, seria melhor para todo mundo, mas nós sabemos que a vida é uma luta, né? Faz parte de todo mundo essa briga, correto? Oi? Ok, Samuel? Olha aí, esse Samuel é o cara. Vejamos bem. Então, as receitas não operacionais. Receita não operacionais é uma receita que não faz parte do ganho da empresa. Por exemplo, um juro. Ativos é quando a empresa ganha dinheiro com juros. Professor Lars, a empresa às vezes tem um dinheiro sobrando no caixa lá e resolveu aplicar, mas não faz parte do giro. Se ela vende mercadoria, aí sim, vendas é uma receita normal, receita operacional. Agora, já esse juro que ela ganhou, uma aplicação, é não operacional. Não foi ali na empresa comprando e vendendo que se ganhou dinheiro. Foi um dinheiro ganho à parte, mas é da empresa. Então, é uma receita não operacional. Também é receita, lógico. Todo ganho que a empresa consegue são consideradas receita, tá certo? Ou é operacional ou é não operacional, ok? Gente, tranquilo, né? Um assunto gostoso de estudar, como eu disse para vocês, bom para ler. E veja só, eu tive observando, tem alguns estudantes aí que às vezes não andou fazendo as atividades, mas procure dar uma boa lida, tá certo, nesse conteúdo. E qualquer dúvida, a apostila, tem 2 apostilas que foi para vocês contextualizadas, fica fácil de estar interpretando, tá certo? E qualquer dúvida também estou à disposição de vocês no zap, ok? Vamos também agora finalizar esse nosso comentário. Eu também vou falar um pouquinho do grau das contas. Mas professor, que conta? Qual que é o grau das contas? Qual que vem primeiro aqui no ativo, correto? Qual que vem por último? Existe uma coisa chamada grau das contas. Qual que vem primeiro, qual que vem por último? A teoria diz o seguinte: grau das contas segue uma liquidez decrescente. Decrescente quer dizer o seguinte: aquela que tem maior movimento, ela vem primeiro. Por exemplo, a conta caixa é a conta que mais gira na empresa. Por essa razão, ela é a primeira, correto? Professora, a segunda conta seria bancos conta movimento. Ela vem logo em seguida, bancos conta movimento, BCM, certo? Bancos conta movimento. E aí sim, ela vem em segundo, porque o giro dela é menor do que o caixa. Então, acabamos de notar que as contas, elas seguem uma ordem no grau de liquidez decrescente. Decrescente significa o seguinte: quanto menor é o movimento dela, ela vai ficando logo abaixo, ela vai ficando por último. Quanto maior é o movimento, maior é o grau de liquidez. Por isso que se fala, as contas estão situadas tanto no ativo como no passivo também, numa ordem do grau de liquidez. Tanto as despesas,
tanto como as receitas. Aquelas que têm maior grau é aquela que vem em primeiro lugar. Aquelas que têm menos movimento, elas vão ficando por último. Isso se chama grau de liquidez. Quanto maior é o grau, ela está em primeiro. Quanto menor é o grau, ela está mais embaixo, situada no plano de contas. Ok? Então ficou claro isso daí? E também ficou uma coisa aí, e veio também uma coisa, que assunto que nós não comentamos desse plano de contas. O código das contas. Mas professor, veja aqui que eu coloquei aqui um número, correto? Na prática, no escritório de contabilidade, veja só, na hora de fazer lançamento de débito e crédito, na hora de jogar no balancete, na prática, às vezes não se coloca o nome da conta. Por exemplo, a conta caixa 1.1, pode ser outro número. Cada plano de conta, cada empresa elabora seu plano de contas de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus códigos, tá certo? Lógico que o Conselho Federal de Contabilidade, ele dá uma referência, mas não tem que ser igual às exigências que o Conselho exige. Desde que a empresa segue uma legislação, dentro daquela legislação, ela pode criar o seu plano de contas, tá certo? E geralmente, na empresa se trabalha muito com o código, correto? Com esse número aqui, ó. Em vez da empresa lá debitar, por exemplo, utilizar a conta caixa, de repente ela utiliza o código, o número, ela debita o número e acredita o número. Ela trabalha com o número e coloca o valor na frente. Esses números que fica antes da conta aqui é chamado de código das contas, tá certo? E esse código, como eu disse para vocês, muitas empresas não trabalham com o nome, com a conta vendas, ela utiliza o código. Ela coloca o código, o valor do código é o valor da conta vendas. E esse código, cada plano de contas que uma empresa elabora, ela coloca o código das contas. Todas as contas têm que ter seu código, porque faz parte, né? Hoje esses sistemas de informação trabalham muito em cima do código. Às vezes nem tem o nome da conta, e sim o valor do código e valores. Ok? Então, dê uma lida aí nessa parte de código das contas. Correto? Hoje, nosso comentário não é tão extenso, mas eu acredito que dê para vocês tirar alguma dúvida, correto? Vou estar à disposição lá no Zap. Ok? Então, uma boa noite para todos e que todos façam uma boa leitura desse conteúdo. Quem não fez a nossa atividade ainda tem tempo ainda hoje, até meia-noite, envia para mim. Se quiser ganhar um ponto, manda no Zap, eu dou uma visualizada lá no Zap e anota, ok, gente? Uma boa noite para vocês, até a próxima e estudem para a prova, tá?